Se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Foi porque Deus quer falar com você agora. Quer que você pare. Pare de se preocupar e querer carregar o mundo nas costas. A mensagem que você vai ouvir não é minha, é dele. Está registrada em Mateus capítulo 6, e foi esse trecho que virou tudo na minha vida. Não andem ansiosos por coisa alguma, nem com o que vão comer, nem com o que vão vestir. A vida vale mais do que isso, e o corpo vale mais do que a roupa. Se você crê que Deus está agindo em seu favor, não fique apenas em silêncio. Declare com fé. A sua atitude libera o agir de Deus. Comente aqui escrevendo: "Eu creio", porque quando você se posiciona, o céu se move. A ação libera o milagre. Não é apenas um comentário, é um ato de fé. Jesus disse isso olhando nos olhos de uma multidão. E hoje, ele diz isso olhando direto para você. Olhem as aves do céu. Elas não trabalham, não juntam, não acumulam. Mesmo assim, são alimentadas. Vocês não valem muito mais do que elas? É isso. Você está se acabando por dentro, tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos, tentando prever o futuro, tentando segurar as pontas. Mas quem de vocês consegue adicionar sequer 1 hora à própria vida se preocupando? A resposta é clara: ninguém. Deus sabe do que você precisa, antes mesmo de você abrir a boca, e Ele termina dizendo algo que muda tudo. Busque em primeiro lugar o reino, e tudo o mais será dado a você. Sabe quando essa palavra me atingiu com força? Foi quando eu estava quebrado, literalmente. Uma vértebra da minha coluna tinha fraturado. A dor física era forte, mas a do peito era ainda maior. Larguei tudo: faculdade, amigos, planos. Voltei para a casa dos meus pais, no meio do nada. Foi ali, num lugar onde tudo parecia parado, que Deus falou mais alto. Ele me pediu algo que eu jamais imaginaria. Me disse para deixar as redes sociais. E no começo, eu questionei. Como assim, Deus? Eu ajudo pessoas ali, falo de fé, de mente, recebo tantas mensagens boas. Mas, mesmo com tudo isso, eu não tinha paz. Quando você faz algo que parece certo, mas seu coração continua pesado, tem algo fora do lugar. Então, eu obedeci. Apaguei tudo, fiquei em silêncio e voltei meus olhos para Ele. E foi aí que eu entendi. Paz de verdade não é viver sem problema, é saber em quem você confia. Mesmo quando o caos bate na porta, você permanece firme, porque dentro de você tem calma, tem segurança, tem fé. E agora, eu te pergunto: quantas vezes você perdeu noites de sono com algo e no fim não adiantou nada? A preocupação não resolve o amanhã, ela só rouba o agora. Quanto mais você se preocupa, menos as coisas andam. A preocupação não tem o poder de mudar os fatos. Na verdade, muitas vezes, ela só piora tudo. Você começa a pensar tanto no que pode dar errado, que seu próprio pensamento acaba criando um cenário que não existia. Você atrai aquilo que teme. Você se aproxima da dor, quando tudo que queria era alívio. E tem um ponto que me fez enxergar muita coisa. Tudo aquilo que você coloca como essencial demais, que você trata como se fosse a única salvação da sua vida, acaba se tornando inalcançável. Quanto mais alto você coloca esse desejo, mais distante ele fica. Foi numa fase difícil que eu aprendi isso. Eu me peguei desejando com tanta intensidade certas coisas, reconhecimento, estabilidade, conquistas,
que acabei colocando tudo isso em um altar que não era para existir. E uma ideia simples me ajudou a mudar tudo. O que a gente deseja com desespero, a gente precisa aprender a soltar por um tempo, até entender que aquilo que parecia fora, na verdade, sempre esteve aqui dentro. Você pode ter 1000 motivos para estar preocupado agora. Eu também tinha. Contas vencidas, família precisando de mim, incertezas sobre o futuro. Tudo legítimo, tudo real. Mas meu foco estava torto, porque se preocupar é diferente de agir. E como a palavra diz, se a preocupação não pode nem acrescentar 1 hora à vida, de que adianta alimentá-la? Existe uma frase que carrego comigo até hoje. Aquilo que você mais quer só chega quando você para de correr atrás como se fosse a única coisa que importa. Quando a gente está ansioso, apegado, obcecado, a gente vibra na falta, na ausência. E o mundo espiritual não responde ao que você diz, responde ao que você sente. Se você vive pensando, quando isso acontecer eu serei feliz, você está dizendo, na prática, que agora não é. E o que o céu entende? Que ainda não chegou a hora, porque ainda não há plenitude aí dentro. Quando você solta, quando deixa ir, você fica leve, e aí você se torna pronto. Porque só quem está inteiro pode receber algo sem se afundar naquilo. Deus não vai colocar nas suas mãos algo que você transformou em necessidade absoluta, porque se Ele der agora, você vai se perder. Vai transformar essa coisa num novo centro da sua vida. E esse lugar, esse centro, não pode ser ocupado por ninguém além dele. Você tem que entender, o que você busca fora já mora aí dentro. Não estou falando isso com um discurso bonito, não. Estou falando com verdade de quem já tentou viver só com palavras, sem raiz. Durante muito tempo, eu sabia dessas coisas. Sabia com a cabeça, repetia com a boca, mas não vivia com o coração. E tem uma diferença enorme entre saber e ser. Entre conhecer o conceito e encarnar isso no dia a dia. Eu mesmo me enganei por muito tempo. Achava que só porque eu compreendia certas verdades, eu já estava vivendo elas. Mas a vida mostrou que não. Quer um exemplo? Eu sempre quis ajudar pessoas. Fazia vídeos, postava conteúdo com essa intenção. Mas lá no fundo, o que me movia não era só ajudar. Era o retorno. Eram os números. Eram os elogios. E isso desviava tudo do foco certo. Por isso a paz nunca chegava. Quando eu entendi que aquilo que eu mais queria, palestrar, ter muitos seguidores, na verdade era um desejo pequeno perto do meu propósito real, tudo começou a fazer sentido. Eu percebi que o meu foco estava no lugar errado. Se o que eu mais queria era ajudar pessoas, então dizer para alguém que ela está bonita hoje já era ajudar. Não precisava de palco nem de multidões. O desejo que antes estava em um pedestal, agora estava dentro de mim. E aí eu percebi uma coisa poderosa. O que muda não é o propósito, é a escala. Se alguém diz, eu quero salvar os animais, abrir um abrigo, ajudar centenas, mas hoje ela dá uma ração para um cachorro na rua, ela já está fazendo isso. Ela já é aquilo que tanto deseja. Só muda a escala. E o universo responde a isso. Ele não responde à falta. Ele responde à essência. Quando você vive como se já fosse, ele entende que você é. E aí, ele multiplica. Tem um filme da Disney chamado Soul, que conta exatamente isso. O personagem principal, Joe,
É um pianista que passa a vida toda acreditando que o propósito dele era tocar nos grandes palcos. Ele vive sonhando com esse dia. E então, ele consegue. Ele toca num grande palco, mas quando termina, ele olha para Doroteia, uma famosa saxofonista, e pergunta: "E agora?" Ela responde: "Agora a gente volta amanhã e faz tudo de novo." E ele fica sem entender, porque ele achava que ao realizar aquele sonho, tudo ia mudar. Então Doroteia conta uma história. Um peixinho jovem chega para um peixe mais velho e pergunta: "Estou procurando o oceano. Onde ele está?" O peixe mais velho responde: "Você está no oceano." E o peixinho diz: Isso? Isso aqui é só água. Eu quero o oceano. Muitas vezes, a gente é esse peixinho. A gente acha que o que está buscando está lá na frente, num lugar distante, quando na verdade a gente já está vivendo isso, só que não percebe. E aí eu me lembrei de uma passagem que sempre mexeu comigo. Está no Evangelho de Lucas. O reino de Deus está dentro de vós. Durante muito tempo, eu achava que isso significava que a luz de Deus está em nós. E sim, está. Mas tem algo ainda mais profundo nisso. Quando eu me aprofundei em ensinamentos antigos e sabedorias espirituais, tudo se conectou. Esses ensinamentos falam sobre autoconhecimento, sobre despertar a consciência, sobre perceber que você não precisa de intermediários para se conectar com Deus, com a verdade que habita em você. E isso assustou o poder da época, porque é muito mais fácil controlar quem se sente pequeno, carente, dependente. Então eles apagaram esses textos da história, mas a verdade ressurge, sempre ressurge. E essa verdade é: você já está no oceano, você já é o que procura, você já carrega em si o reino de Deus. É só lembrar. Jesus nos ensinou que o reino é para aqueles que se tornam como crianças, cheios de fé, sem medo, com confiança total no Pai. Ele nos chamou para um relacionamento íntimo, pessoal e direto com Deus, não por rituais ou intermediários, mas pela fé e pelo amor. Então, eu te pergunto, o que você está esperando lá fora que já pode florescer dentro de você hoje? Que sonhos você tem colocado longe, esquecendo que Deus já te fez inteiro para realizar o que Ele te chamou a ser? Seja fiel no pouco que você tem agora, porque é assim que Deus prepara você para o muito que virá. Confie na missão que Jesus já colocou no seu coração. Você não precisa esperar por um momento perfeito ou por uma grande plateia. Você já é a missão, uma missão de amor, luz e transformação. Hoje faça essa escolha. Abrace Jesus no seu coração. Permita que Ele guie seus passos e comece a viver o reino de Deus aqui e agora. Não adie a sua felicidade, a sua paz, o seu propósito. Jesus te chama para uma vida plena. Responda a esse chamado hoje. Lembre-se, o reino de Deus está dentro de você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer caminhar ao seu lado em cada pequeno gesto de amor. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe ela passar em branco. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e propósito. Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que você está descobrindo sobre o reino de Deus dentro de você. Quero muito saber sua história. E se sentir no coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Juntos, podemos crescer na fé e na missão que Jesus nos confiou.